Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com você. Eu estou com você mais uma vez para falar de mais um aspecto que envolve a timidez. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos, pelo menos 5 vídeos, falando somente desse aspecto, timidez. Porque é um aspecto que preocupa muita gente na hora de falar em público. E pode ser um bloqueador, e é um dos principais bloqueadores das pessoas, do comportamento das pessoas na hora de se expressar. No vídeo anterior, nós falamos sobre um dos aspectos, que é o aspecto fisiológico, que está presente em todas as pessoas, porque ele se relaciona com o nosso sistema de defesa, que nos dá sinais de alerta quando nós estamos em alguma situação de perigo. Mas hoje eu quero vos falar de um outro aspecto também muito importante, igualmente importante, que é o preparo técnico, e onde muita gente costuma falhar na hora de uma apresentação, nos momentos que precedem uma apresentação em público. Então, o que é o preparo técnico? O preparo técnico, a técnica, consiste em um conjunto de habilidades, de recursos que vão te ajudar a desempenhar bem uma determinada tarefa. Sem esses recursos, sem essas habilidades, convenhamos que fica muito difícil você desenvolver, realizar bem alguma tarefa. E no discurso, na apresentação em público, também há uma série de requisitos, há uma série de preparos que você precisa obedecer para demonstrar que você tem autoridade sobre aquele assunto. Porque é impossível que uma plateia que esteja te assistindo entenda que você seja uma autoridade em um assunto que você não sabe falar, não é verdade? Você lembra muito bem, você que já estudou em faculdade ou colégios, fez vários tipos de apresentações, então você deve notar que sempre ali no meio do grupo que vai à frente fazer uma apresentação, sempre tem uma pessoa que se destaca mais, uma outra pessoa que se destaca menos, tem aquele que fica sempre escondido no cantinho da mesa sem querer aparecer, provavelmente, muito provavelmente, porque não teve o preparo anterior suficiente para estar ali. E isso aí, nós vemos muito bem quando essas pessoas começam a falar sobre o assunto, nós vemos que realmente uma das questões fundamentais é o preparo técnico. Então, o que é preciso? Esse preparo técnico, gente, ele pode te ajudar a ser um fator que anule a questão da timidez. Pelo menos que neutralize. Quando você está apto, quando você está preparado, tem domínio do assunto, convenhamos que fica muito mais fácil. Então, você não pode pecar nessa questão. Ela vai te ajudar. Mas, Marcos, como é que eu faço para ter esse preparo? Ora, você tem um assunto principal, um assunto que vai ser falado. Ok. Então, dentro desse assunto, você tem um tema estabelecido. Então, gente, no mínimo, você precisa ter interesse por aquele assunto. Você precisa se interessar. Ah, mas é um assunto chato e o professor vai fazer lá uma apresentação, eu não gosto muito desse assunto. Independente de você gostar ou não, você, para aquele momento, tem que se interessar pelo assunto. Você não vai pensar em você naquele momento, você vai pensar no seu público, o que ele precisa ouvir a respeito daquele assunto. É o primeiro ponto, você se interessar pelo assunto. O segundo ponto é que você deve fazer bastante pesquisa. Tem que se dedicar na pesquisa, reservar vários dias anteriores à apresentação para você pesquisar bastante. Hoje em dia nós temos muitas ferramentas de pesquisa, temos a internet. Eu lembro que anteriormente as pessoas não tinham essa facilidade de pesquisa que tem hoje. Então, a falta de pesquisa hoje não é empecilho para alguém não fazer uma boa apresentação. Vai lá na internet, fontes confiáveis,
apura a sua pesquisa, filtra direitinho, vê a opinião de vários autores, autoridades naquele assunto. Então você pega, faz uma pesquisa, um grosso de pesquisa, pesquisa bastante, porque isso vai te ajudar, vai te dar propriedade na hora de falar. O terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, qual é? É a esquematização. Claro que você vai pesquisar bastante, mas você agora vai fazer um filtro, vai esquematizar o que daquela pesquisa é mais importante para você falar na sua apresentação. Você vai sentar com aquela pesquisa toda e vai fazer um filtro, um apanhado de coisas. Vai tirando uma coisa ou outra, vendo o que é bom ou não, juntamente com a sua equipe, ou não, se for um trabalho individual. Você vai ver o que é realmente relevante ou importante para falar, obedecendo ao objetivo estabelecido naquele tema, dentro do assunto que foi proposto. Ok? Então, ok. Você também tem que, número 4, neutralizar as objeções. Você vai pensar agora o que dentro daquele assunto pode se tornar uma objeção. O que pode proporcionar uma dúvida muito grande. E então você vai antecipar a resposta dentro da sua preparação. Porque você tem que chegar, qual é o objetivo disso? Você tem que chegar na hora da apresentação plenamente seguro do que você está fazendo. Então, de posse de todo esse material de pesquisa, já tendo esquematizado, levantando os pontos importantes para a apresentação, o que é que você vai fazer agora? Você vai ensaiar, como se fosse no local da apresentação. Então é importante que você também já conheça o local que você vai apresentar, que você já conheça o perfil do público que você vai se apresentar, e agora você vai fazer um ensaio prévio. Este ensaio você pode fazer em casa, você pode fazer diante do espelho, você pode fazer uma gravação, um vídeo da sua apresentação, com você mesmo apresentando, para você ter uma noção, ter uma crítica mais ou menos do que é que você pode melhorar em relação à apresentação pessoal, postura, gesticulação, todas as coisas. Então esse ensaio é muito importante. Você ensaia como se fosse no dia da apresentação. Se possível, algum amigo mais chegado que você possa também fazer a apresentação, é uma outra opinião para você tirar alguns detalhes ou colocar outros que precisa, tá bom? Você vai levar então para aquela apresentação, para aquele público, o essencial. Nada de ficar enchendo linguiça, assuntos desconexos, coisas que não tem nada a ver, não. Você vai levar o essencial que é abordado naquele tema proposto, ok? E uma última coisa que você deve fazer. Gente, nos dias anteriores, no dia da apresentação, geralmente tem algumas apresentações anteriores, um grupo vai e apresenta. Então, você, muito provavelmente, pelo que a gente já conhece das pessoas, vai ficar num momento tenso, pensando somente na sua apresentação. Ai, meu Deus, agora vai ser a minha hora de apresentar, o que é que eu vou fazer? Se você ficar focando nisso, vai ser pior para você. Então, se você já fez um trabalho, um preparo anterior, já fez toda aquela pesquisa, esquematizou, já ensaiou, está dominando o conteúdo, não precisa mais, no dia da apresentação, você está pensando nisso. Procure se distrair com as outras apresentações, procure participar, se envolver, prestar atenção no que as pessoas estão falando e fazendo e agregar aquilo na sua própria apresentação e não focar. É por isso que há o preparo técnico, porque você tem que chegar no dia da apresentação, diante do auditório, já sabendo o que você vai fazer. Você não vai mudar mais nada, porque já vimos muita gente que leva uma apresentação, chega na hora, acha que não é nada daquilo e vai mudar. E o resultado é um desastre. Então, pessoal, essa é a dica de hoje, o preparo técnico. Daqueles 5 fatores que nós falamos, o genético, o fisiológico, o emocional, o psicológico, que ativam a timidez,
nós temos também a falta, na verdade, de preparo técnico. Então você deve se preparar, deve buscar informação, deve pesquisar, deve fazer um esquema, deve ensaiar a sua apresentação e deve focar no seu objetivo. Para que quando você chegar diante daquele público, você ter autoridade suficiente para falar no assunto. E essa sua autoridade no assunto vai fazer com que a sua timidez seja diminuída, porque você vai se preocupar menos com a crítica que vem de lá. Tá bom? Então essa é a dica que eu queria deixar, eu quero deixar para vocês nesse dia, tá bom? Então, gente, façam isso. Vejam o vídeo anterior, o aspecto fisiológico, tá bom? Vejam esse vídeo, nós estaremos postando mais 3 vídeos falando dessa questão da timidez. Então acompanhe, se inscreva, ative o sino para que você possa acompanhar os vídeos que nós estaremos postando aqui no canal. Tá bom? Não se esqueça de deixar o like para prestigiar o nosso trabalho e fique com Deus!